Boa noite, senhores e senhoras. Vou falar em português, que é o meu português. Está melhorando. Vou tratar de evitar as construções com subjuntivo, que não domino muito bem. Mas é uma honra realmente de estar presente aqui, mas também um desafio. Um desafio, porque vou falar de teorias dentro da sociologia, vou falar com a filosofia e numa perspectiva acadêmica. Mas eu acho que uma boa teoria sempre é uma janela no mundo, mas também uma janela que reflete o mundo. E podemos ver que todas as tentativas contemporâneas para interpretar este mundo, de uma maneira ou outra, vão se referir a essas teorias. Bom, a palestra que eu vou fazer para começar é sobre o novo movimento teórico. É um movimento que começou nos anos 80 e que tem grandes figuras, o Habermas, o Giddens, também o Pierre Bourdieu, e vou realmente tratar depois da era dos epígonos, precisamente da teoria da sociologia, depois de Bourdieu, depois de Giddens, depois de Habermas. Estou fazendo um livro sobre este assunto. Na verdade, já assinei um contrato com uma editora francesa e para precisamente escrever sobre essas novas teorias na sociologia mundial, mas o prazo já passou e diria como Stendhal, que o livro está pronto, só preciso de escrever. Tudo bem. Para fazer uma história da sociologia recente, a primeira questão é como vamos reconstruir a história das ideias. Temos várias possibilidades. Podemos simplesmente escolher as figuras, as correntes, as escolas, e vamos fazer um pouco disso. Vou falar de figuras, sociólogos franceses, ingleses e alemães. Outra maneira seria de tratar de temas, de tópicos, a modernização, modernidade, grande tema da sociologia, subjetividade ou a globalização, vai ter um pouco disso também, mas digamos no pano de fundo. Outra questão, não somente que, mas como. Como tratar essas teorias. Eu acho que uma história da teoria tem que ser uma história teórica. Isso significa que ela tem que tratar das grandes questões que todo sociólogo tem que tratar. Questões da unidade de análise. Questões sobre o conceito de ação. Questões sobre a visão da sociedade. Questões sobre a história mesmo da sociologia e as afinidades com alguns correntes. Uma outra posição é mais contextual, que diz que uma história, para entender a história, tem que saber com quem ou contra quem os teóricos estão argumentando. Mas acho que essa contextualização é importante. Mas quando se trata da história recente, contemporânea, claro que não pode fazer uma história sem tomar posição precisamente no campo mesmo. Tem uma coimplicação. Isso vem simplesmente da temporalidade. Mas muito importante também é a espacialidade, o lugar. Eu vou tratar de teorias europeias, mas no final vou tentar de explicar por que essas teorias europeias não se aplicam aqui no Brasil e, na verdade, atrapalham o entendimento. Então, a contextualização é muito importante também. Bom, a história que vou
contar é a história dos últimos 30, 40 anos. Mas para contar essa história, vou ter que voltar um pouco no tempo, no início da sociologia mesmo. A filosofia, sabemos, emergiu na Grécia Antiga. A sociologia é muito mais recente. Emergiu na Europa no século XIX. E a sociologia clássica é formada por, em geral, três figuras. O Karl Marx, que não se considerou sociólogo. O Emile Durkheim, francês. E o Max Weber, alemão. Sociólogos têm uma obsessão. Sempre têm que voltar para os clássicos, os pais fundadores. Isso é maneira simplesmente de construir uma continuidade, de construir uma tradição. Depois, digamos, início do século XX, uma primeira síntese. Síntese, digamos, uma tentativa de incorporar estes vários pensadores num quadro único. A figura central lá é um americano que se chama Talcott Parsons e que dominou a sociologia não somente americana, mas mundial, durante quase 20 anos. Nos anos 60, digamos, o zeitgeist, o espírito do tempo mudou, ele foi criticado. Ele desenvolveu uma teoria funcionalista, uma visão consensual da sociedade, que não deu muito espaço ao actor, que, digamos, pensou os indivíduos, os sujeitos, como sempre bem socializados, acceptando as regras e as normas. E a crítica veio de dois lugares. De um lado, digamos, os humanistas que diziam que tem que dar mais espaço aos indivíduos, às ações, à perspectiva subjetiva. E do outro lado, uma crítica que veio da esquerda, dos marxistas, que precisamente diziam que o Parsons é um conservador, em vez de consenso, precisamos de focalizar sobre os conflitos. A reação foi, digamos, uma polarização da sociologia, entre uma microsociologia e uma macrosociologia. De um lado, sociólogos que trataram, analisaram uma conversa telefônica, focalizando sobre os últimos 10 segundos de um telefonema. De outro lado, macrosociólogos que estavam pensando o sistema mundial. Aqui estou pensando o Wallerstein, que se apoiou sobre a teoria da dependência de Fernando Henrique Cardoso e desenvolveu isso numa teoria, digamos, da dependência mundial, em periferias, semi-periferias e centro, não vou entrar nisso. Este novo movimento teórico foi um movimento que emergiu no mesmo, digamos, quase no mesmo tempo, nos início dos anos 80. Teoria clássica, poderíamos dizer teoria neoclássica, e são três figuras importantes. Pierre Bourdieu, um francês, que publicou La Distinction, obra máxima, em 79. Anthony Giddens, que publicou em 84 a Constituição da Sociedade. E Habermas, um alemão, que publicou em 81 a Teoria da Ação Comunicativa, que foram tentativas de superar essa grande oposição entre microsociologia e macrosociologia, entre o actor e o sistema, entre o indivíduo e a sociedade, entre o consenso e o conflito. E vou falar um pouco dessas três figuras, rapidamente, mas quando falo de sociologia neoclássica é não somente uma referência, digamos, como se fala da economia neoclássica, mas precisamente porque, em geral, o ensino da sociologia, quando se fala de sociologia contemporânea, vai sempre ser a mesma coisa. Essas três figuras, e o que se passou, o que se passa, o que se escreve, o que se pensa depois, rapidamente vai ser tratado, mas sempre essas três figuras. Então,
Na verdade, vou falar, se vocês quiserem, de um novo movimento teórico. Um pouco como se fala na literatura do New Criticism e depois o New Criticism. Então, é a teoria contemporânea. E a minha visão vai ser que a teoria na França é post-bourdieusiana. A teoria na Inglaterra é post-keynesiana. A teoria na Alemanha é post-habermasiana. Tem muito mais teorias que as teorias que vou apresentar para você. Na verdade, uma seleção um pouco subjetiva são os desenvolvimentos que eu pessoalmente acho mais interessante. Então, vamos começar com a França. A França tem uma grande tradição na sociologia. Émile Durkheim, fundador, digamos, da sociologia. Podemos dizer que ele continua a tradição de Auguste Comte, que inventou a palavra da sociologia. Ele inventou também a palavra do altruísmo em 1834. As características da França são um pouco estranhas, porque a França tem grandes filósofos, que vocês provavelmente conhecem, de nome: o Derrida, o Foucault, o Lyotard. Na sociologia, muito estranho, porque não pode fazer teoria pura na França. A especificidade da França é que você sempre tem que juntar uma reflexão teórica com uma pesquisa empírica, uma pesquisa de campo. E, na verdade, as melhores teorias são aqueles que usam grandes teorias para analisar um pequeno objeto de pesquisa. Essa é uma especificidade do campo francês. Teoria pura não se faz. Sempre tem que ter um objeto empírico. Uma outra especificidade dos franceses é o engajamento. Sempre tem uma dimensão política. Digamos, podemos dizer que a sociologia francesa é uma sociologia pública. A figura central é o Pierre Bourdieu. Faleceu em 2001. Grande figura, para mim, sem a menor dúvida, é o maior sociólogo dos últimos 50 anos. Você pode gostar dele ou não. Pode pensar com ele, contra eles, mas não dá para ignorar. Ele veio da filosofia, depois passou para a antropologia e terminou na sociologia. Todas as ideias centrais foram desenvolvidas num espaço de alguns anos, entre 64 e 71. E depois ele continuou durante 40 anos a, digamos, pensar as implicações dessas intuições iniciais. Agora, a recepção do Bourdieu é muito, muito forte. Não pode mais abrir um jornal, digamos, científico na sociologia, ou no mínimo vai ter um artigo sobre Bourdieu, sobre os conceitos centrais dele. Os conceitos centrais dele são o campo, os hábitos e a violência simbólica. A teoria de Bourdieu é uma teoria sistemática. Ele vem da filosofia, vai introduzir, digamos, um olhar bem teórico, mas um olhar disciplinado, porque o métier, o ofício do sociólogo é precisamente de analisar questões empíricas, no caso dele, analisar a reprodução das desigualdades nas sociedades de classe. É uma síntese que tem referências ao Marx, tem referências ao Durkheim, tem referências ao Weber. Uma inteligência teórica fenomenal. É uma teoria crítica. Na França, a referência é a sociologia critique, uma crítica da sociedade, uma crítica, na verdade, da dominação, é uma teoria da dominação. 3 conceitos centrais. Campo. Campo simplesmente é um sistema de relações entre posições, disposições e tomadas de posições. Isso é bem abstrato, mas podemos pensar, por exemplo, a educação. No campo da educação brasileira, por exemplo, no secundário, sabemos que temos
escolas privadas e escolas públicas. Na universidade, temos escolas privadas, universidades privadas e as federais, que claramente são hierarquizadas. O campo, precisamente, é a totalidade de instituições, neste caso, a educação, e como ele é interessado no campo da produção e do consumo de ideias, ele vai focalizar muito sobre as universidades. Então, para entender o que se pensa num país, ou numa universidade, por exemplo, na USP, claro, não pode pensar a USP sem ver com quem ela está em competição. Então, uma visão estrutural. O hábitos é a interiorização do campus, precisamente. Quando você está num certo olhar, ou num certo lugar, precisamente vai ter uma disposição quase corporal de interpretar, de ver o mundo, e podemos, por exemplo, pensar a um aluno que vem, digamos, das classes populares e que vai entrar numa universidade de elite. Precisamente, se ele vai entrar lá, já podemos até certo ponto dizer sobre quais temas ele vai trabalhar. Claro que ele vai ter desvantagens, porque ele vem de um meio onde, digamos, as ideias não são tão importantes. Um filho de um médico, claramente, vai ter essa cultura infusa, um capital cultural, que o outro não vai ser. Isso pode ver precisamente na maneira de interpretar o mundo. A violência simbólica, o terceiro campo, é precisamente uma teoria da ideologia que vai naturalizar a desigualdade. E sempre, em Bourdieu, tem estes três conceitos que ele vai interrelacionar numa teoria só. Problemas com Bourdieu, reprodução. Não tem muito espaço para a transformação, transformação da sociedade e a reflexividade individual. Se você vem de uma classe, o seu futuro já está designado, digamos, antes de você entrar na cena. Então, a sociologia francesa, agora, os desenvolvimentos mais interessantes, acho que são post-bourdieusianos. Interessante que, digamos, os teóricos mais interessantes são ex-colaboradores de Bourdieu. Bourdieu mesmo, que, digamos, criou uma escola, um pouco como uma igreja, um pouco como uma capela, muitas brigas, muitas excomunicações, toda forma. Essa relação é importante, porque eu vou falar de dois desenvolvimentos, duas teorias. A primeira é a sociologia pragmática, de Luc Boltanski e Laurent Thévenot. Talvez você conheça melhor o irmão de Luc Boltanski, que é o Christian Boltanski, que é um artista. E depois vou falar da teoria do acto regis de Bruno Latour. Vamos começar com Luc Boltanski. Foi um colaborador de Bourdieu, eles escreveram livros juntos, e depois de uma briga, separação, ele publicou um livro que se chama De la Justification, da justificação, e ele passa da sociologia crítica, mais ou menos marxista, mas sempre crítica das desigualdades, crítica da reprodução das classes, para uma sociologia da crítica, para analisar como indivíduos, sujeitos, fazem críticas. A capacidade crítica que um indivíduo tem, que todos os indivíduos têm. Não somente o teórico que sabe tudo, como é o caso com o Bourdieu. Bourdieu, na França, o adjetivo às vezes é não bourdieusiano, mas bourdivino, aquele que sabe tudo. Agora é uma democratização, como se faz uma crítica. Grande teoria, mas para explicar pequenos momentos críticos, que podem ser 30 segundos, 3 minutos, 15 minutos, quando tem uma disputa. Uma disputa que ele vai pensar como uma disputa sobre a estatura das pessoas. Podemos imaginar uma situação, um jantar, 3 professores. Quem vamos servir em primeiro lugar? Aquele que é o mais brilhante,
quer realmente a nova estrela, ou aquele que vende mais livros, ou talvez aquele que simplesmente é o mais velho. Precisamente é o que podemos ver lá, que tem vários critérios. Eles vão formalizar estes critérios voltando para a filosofia clássica. Se um argumento é um argumento em termos de criatividade, eles vão buscar lá em São Agostinho uma teoria da inspiração, da criatividade. Se o critério é um critério mercantil, eles vão para Adam Smith, a riqueza das nações. A ideia central não é que nós, todos nós, aqueles que fazem críticas, têm lido estes clássicos. Estes clássicos são só formalizações, precisamente de argumentos que nós todos usamos na vida cotidiana. Na filosofia, são sempre modelos abstratos. Para passar das cidades, digamos, dos filósofos para o mundo dos sociólogos, temos que introduzir objetos concretos, porque os objetos concretos vão determinar qual argumento vai ser utilizado. Novamente, uma cena, um exemplo. Um livro de 500 páginas tem 3 exemplos. Eu estou dando os exemplos para você para ilustrar. Imagine um empregado na sala, no escritório do chefe. Ele vai ser demitido. O argumento é simplesmente um argumento econômico. Estamos na crise, não vai dar certo e também você não é o melhor de nossos trabalhadores. Na mesa tem uma foto da esposa do chefe com o filho. O que vai acontecer é um clash de mundos. Porque o chefe, ou digamos, o chefe que aparece como um grande empresário, vai, quando o empregado vai indicar a foto, vai aparecer como um pequeno déspota que não tem coração. Precisamente é uma indicação. Como na vida cotidiana, fazemos uma crítica utilizando uma linguagem, repertórios e também, precisamente, os objetos da vida cotidiana. Objetos da vida cotidiana é o tema central da segunda figura francesa, Bruno Latour. Bruno Latour, que desenvolveu uma teoria que se chama teoria das actor regis. Actor Network Theory na França se chama a sociologia da tradução. Uma figura brilhante, criativo, não somente criativo, mas também divertido. É raro na sociologia, especificamente na teoria, que a gente se diverte. Com Latour é o caso. Admiro a figura, Bruno, como homem. A teoria acho inteligente também, mas discordo totalmente. Fiz até um livro sobre Bruno Latour, mas acho que é uma figura importante. A marca distintiva da teoria dele é a distinção ou a não distinção entre seres humanos e não humanos. Ele vai introduzir os objetos, os seres não humanos dentro da sociologia. Ele vem dos estudos da ciência. Acho que podemos oferecer um sumário dessa grande teoria em 3 frases. A primeira frase é: a natureza é social. Ele fez uma etnografia do laboratório dos científicos. E o que se vê nos laboratórios é como a natureza não é somente analisada, mas é construída. Os fatos científicos não são fatos naturais, são fatos científicos, fatos sociais. Precisamente construção, mas podemos também dizer deconstrução. A verdade científica é social e historicamente determinada. Segunda frase. O social é natural. Ele está dizendo que o problema com a sociologia, desde o início, é que sempre tem essa focalização sobre os seres humanos. Mas uma sociedade é impossível sem objetos. Essa palestra não será possível sem cadeira, sem mesa, sem um papel e, claro, também sem as câmeras de nossos amigos aqui presentes. A terceira ideia vai ser
E a sociedade, precisamente, temos que analisar a sociedade como uma rede sociotécnica que vai integrar objetos e sujeitos numa mesma, digamos, num mesmo conjunto. Então, essa mesa, essa cadeira, vocês e eu, somos uma sociedade. E o ponto é, podemos mesmo ver lá uma teoria da globalização. O empresário que quer vender um produto, digamos uma pasta de dente, precisamente vai construir uma rede sociotécnica que vai integrar milhares de pessoas. Isso é um pouco a ideia central que ele vai desenvolver de uma maneira bastante brilhante e que eu acho, por razões filosóficas, bastante problemática, mas recomendo. Agora, da França, vamos passar para a Inglaterra. São somente 60 quilômetros de Calais até Dover, mas é um outro universo. Dizem sempre que os ingleses são empíricos, que fazem observações, etnografias e que não têm muito, digamos, talento para a teoria. Isso não é mais o caso, e não é mais o caso graças à intervenção do Anthony Giddens, que é a figura central da sociologia inglesa. O efeito Giddens é que na Inglaterra se faz teoria, mas é bastante esotérico. Discussões sobre o emergentismo, sobre o subjetivismo, o neosubjetivismo, digamos, sobre a relação entre agência e estrutura. É uma linguagem bem fechada, ou o que se faz também muito é simplesmente seguir as modas e as ondas. E na maioria dos casos, essas modas vêm, como com a haute couture, e também, assim com a alta teoria, vem da França, da filosofia. O Anthony Giddens, o novo Weber, uma figura muito importante nos anos 80, depois nos anos 90 começou a falar um pouco mais sobre a modernidade e foi mais fraco, e depois a última fase foi quando ele virou conselheiro de Tony Blair, o pensamento da terceira via. Podemos dizer que o Giddens é um pouco o Fernando Henrique Cardoso dos ingleses. Ele desenvolveu uma teoria da estruturação, isso é a marca, digamos, da teoria. Foi muito discutida na época, mas a ideia dessa teoria, bastante complexa, bastante eclética, é bastante simples. É simplesmente uma conexão entre o que ele chama de estrutura, mas na verdade a cultura e as práticas e a sociedade. É uma teoria sobre a relação entre agência, estrutura, indivíduo e a sociedade. Mais ou menos parecida à teoria de Bourdieu, só que em Giddens tem muito mais espaço para a criatividade e para a mudança. A ideia simples da estruturação, na verdade, a culturalização, a aculturação é a relação entre práticas e significados, práticas e cultura. Cada vez que eu falo, tem uma referência à linguagem. Inconsciente, no meu caso, como sou estrangeiro, sempre tenho consciente dessa implicação da cultura. Sempre que falo, me baseio na linguagem. E precisamente sempre quando falo, ou vou reproduzir ou transformar a língua. O que é interessante é que ele vai introduzir este modelo da relação entre acta de fala e linguagem como modelo para analisar a sociedade. Temos a mesma coisa quando, por exemplo, podemos pensar um casamento. As pessoas que se casam têm a intenção de se casar, mas, no mesmo tempo, o efeito inevitável, mas não intencional, é a reprodução simplesmente da instituição da família nuclear. Então, o que ele está dizendo é que as pessoas sabem o que elas fazem, mas essas ações têm implicações, têm consequências, e essas consequências, precisamente, podem ser consequências perversas, podem ser consequências felizes, mas essa conexão entre ação e estrutura é precisamente essas ações que vão reproduzir ou transformar a sociedade. Isso é a ideia central. A crítica dessa teoria
exatamente que na verdade, não dá bem, ele não consegue bem a pensar a alienação. Precisamente quando tem uma desconexão entre a ação e a sociedade, entre a ação e a estrutura. Quando não tem essas rotinas, mas precisamente quando tem a sociedade, uma sociedade completamente fora de controle. Porque ele tem a ideia que, digamos, a sociedade é um pouco como a linguagem. Agora, as teorias mais interessantes na Inglaterra são post-gibbonsianas. 2 movimentos, 2 escolas. A primeira é o realismo crítico. A segunda vai ser estudos da governamentalidade. Vamos começar com o realismo crítico, que é um movimento filosófico dentro das ciências sociais, que já chegou no Brasil. Teve a conferência da Associação do Realismo Crítico em Niterói alguns meses atrás. A figura central lá é Roy Bhaskar, uma figura bastante excêntrica, filosofia das ciências. Ele analisou os experimentos científicos. Ele estava dizendo que o positivismo, que é uma filosofia da ciência, não vale para as ciências naturais. Claro que quando vamos chegar às ciências sociais, se o positivismo, essa visão, digamos, determinista, onde tem uma coisa e depois os efeitos, se essa visão não vale para as ciências naturais, claro, a questão é o que vamos fazer com o positivismo nas ciências sociais. O Bhaskar se perdeu um pouco. Tinha uma volta espiritual. Em 2000 publicou um livro, Between East and West. Ele é de origem indiana, na qual ele começou a contar a história das últimas 15 reencarnações. Pode imaginar que para os europeus foi um pouco um choque, porque eles estavam esperando um tratado marxista sobre a sociedade. Dentro deste grupo, tem uma outra figura que trabalha com a sociologia, que é a Margaret Archer, que é uma crítica, a melhor crítica de Dickens, mas eu quero simplesmente falar do último tema que ela introduz, e que é o tema muito interessante das conversas internas, as conversas interiores, as conversas que nós temos com nós mesmos. Todo mundo tem essas conversações, essas conversas internas. Ela vai introduzir as conversas internas como mediação entre a sociedade e o indivíduo. Então não tem uma determinação, simplesmente a sociedade diz, como em Bourdieu. Ela trabalhou com Bourdieu na França. Precisamente tem uma mediação, tem um poder individual, pessoal, de reflexão. Ela distinguiu empiricamente, numa pesquisa, vários tipos de reflexividade, de conversas internas, dependentes de o que as pessoas acham o mais importante na vida. Primeiro tipo são os reflexivos comunicativos. Coisa mais importante na vida, a família, os amigos e os bichos de estimação. Essas pessoas não têm tantas conversas internas, porque quando têm uma ideia ou uma questão, imediatamente vão ligar para a mãe ou vão falar com a amiga. Podemos ver as implicações para a mobilidade. Vão tentar de ficar perto de casa. Os outros, reflexivos, autônomos, são homens. Quando você vai perguntar o que é a coisa mais importante na sua vida, eles vão responder, na maioria são homens, é o trabalho. É o trabalho, reflexões contínuas sobre o trabalho, como organizar, digamos, o trabalho, como questões técnicas, como construir a casa, o que fazer com o carro. São pessoas que, em termos de mobilidade social, uma mobilidade ascendente. A terceira categoria são os metareflexivos. São pessoas que pensam, e que são inspiradas por valores, princípios e ideais. Essas pessoas são sempre críticas de si mesmo, crítica também do ambiente, crítica do lugar onde eles trabalham, e podemos ver que
a biografia é uma biografia um pouco aleatória. Precisamente são pessoas que são os idealistas. Se for necessário, simplesmente vão se demitir, vão recomeçar a vida. Acho isso bastante interessante. Segunda escola. Estudos da governamentalidade. É uma escola anglo-australiana. A figura central lá se chama Nicholas Rose. Mas o que eles fazem é pensar a partir de Michel Foucault. Michel Foucault lançou um conceito nas palestras, nos cursos no Collège de France em 78, a gouvernementalité. Gouvernementalité é o governo de si, dos outros, governo da sociedade, mas indica um poder muito mais subtil que um poder duro. Vamos reconectar isso com as transformações do capitalismo. 68, o capitalismo é bastante fraco. A crítica é muito, muito forte. Crítica que vem de vários meios, mas que vão dizer que é o capitalismo explorador, mas também os outros que vão dizer que o capitalismo não tem espaço para a liberdade e a criatividade. Como entender essa mudança do capitalismo, o neoliberalismo? Exatamente, o capitalismo vai incorporar as críticas e o capitalismo vai virar criativo, vai virar flexível, vai insistir sobre a criatividade, sobre a comunicação, sobre a apresentação. E a partir daqui podemos entender a noção do governo, da governamentalidade. É um poder mais sutil, é o poder não é repressivo, mas o poder é produtivo. Vai trabalhar as autoimagens dos indivíduos. O poder não age contra o indivíduo, mas através do indivíduo, trabalhando as motivações, as metas, os ideais. Busca regular, controlar os indivíduos, mas precisamente trabalhando, digamos, as aspirações. Você quer ser criativo? Tudo bem, pode ser. A governamentalidade é uma governamentalidade que vai começar com um problema. Temos um problema. Por exemplo, podemos pensar ao AIDS. Uso este exemplo porque Michel Foucault faleceu do AIDS. O que vamos ver? Temos um problema. Tudo bem. Várias instâncias vão intervir. Os médicos, os homossexuais mesmos, os ativistas, também os pastores, e vamos ver que, precisamente, para superar estes problemas, vamos ter uma multidão de discursos, de agências que vão intervir, e precisamente que vão modular as possibilidades e as aspirações dos indivíduos. Desemprego. Você está desemprego, vamos ter uma formação contínua. É precisamente uma transformação contínua. É assim que o poder funciona. E o poder funciona melhor, precisamente como quando pode funcionar com o aval do indivíduo. Agora, vamos novamente atravessar digamos lá, o mar do norte para ir para a Alemanha. As características do pensamento alemão são, em geral, que tem uma carga filosófica mais forte. Uma associação com a filosofia social, a filosofia moral e a filosofia política. Também, o que é interessante é que tem uma unidade da sociologia e das ciências, digamos, da sociedade. Então, a sociologia não é somente, digamos, a ciência da sociedade, mas também do direito, da educação, da religião. Então, uma teoria integral. E também, na Alemanha, em geral, sempre tem uma preocupação com crises sociais e as patologias sociais. Seja a alienação, seja a perda da comunidade, perda da liberdade, perda de sentido. Podemos até pensar as psicopatologias da vida cotidiana, nestes dias, especificamente a depressão,
e também o síndrome de pânico. Não é mais a velha neurose do qual Freud estava falando. A figura central na Alemanha é o Habermas. Habermas, que é um filósofo, talvez o maior filósofo, junto com John Rawls, dos últimos 50 anos. Ele é também, digamos, o sucessor de Horkheimer, e ele foi o assistente de Adorno. Isso é uma referência à teoria crítica da Escola de Frankfurt. Ele é a segunda geração, a figura mais importante. O que ele fez? Introduz uma mudança paradigmática dentro da filosofia, passagem de uma teoria da consciência, da subjetividade, para uma filosofia da intersubjetividade e da linguagem. É uma mudança paradigmática que tem muitas implicações, mas o que interessa a nós aqui é as implicações para a sociologia. Na teoria da ação comunicativa, ele vai introduzir dois conceitos centrais, ou digamos, talvez 4. É ação comunicativa e mundo da vida, e depois em oposição aos sistemas. A intuição central de Habermas é simplesmente que a comunicação, quando a gente fala, precisamente que estamos caminhando em direção de um consenso. Então, neste sentido, falar é o oposto da violência. Precisamente, comunicação e consenso vão juntos. Ele vai dizer, na linguagem dele, que o consenso é embutido na linguagem como o telos. Isso é uma linguagem que vem de Aristóteles, mas pouco importa. A comunicação na vida cotidiana é também o que permite a coordenação das ações. Falando, podemos coordenar as nossas ações. Graças à comunicação, também temos uma reprodução do mundo da vida. A cultura, a solidariedade, a socialização, tudo isso passa pela linguagem, pela ação comunicativa. Só que na modernidade, o que vamos ter a emergência de sistemas, subsistemas que vão emergir do mundo da vida, mas que vão se transformar em sistemas autônomos. Claro, a emergência do mercado, antes disso, a emergência do Estado. E, como é uma teoria crítica, ele vai reformular a velha categoria de Marx, a categoria da alienação, e vai falar da colonização do mundo da vida pelos subsistemas do mercado e do Estado. Nenhuma palavra sobre a colonização, como conhecemos aqui, digamos, a colonização pelos portugueses. O que é essa colonização? Um exemplo vai ser muito claro. Essas famílias. Na família, precisamente, tem a comunicação, mas essas famílias que pagam os filhos para limpar o carro estão introduzindo uma lógica mercantil que não é a lógica da família, que não é a lógica do mundo da vida. Precisamente a colonização é quando uma lógica mercantil vai entrar na vida cotidiana. Do lado do Estado, o outro exemplo, podemos pensar a um casal. Um casal que se separa. E como vocês sabem, é uma coisa de não conseguir no casamento, é outra coisa de não conseguir a separação. Quando não se consegue a separação, vai ter a intervenção do direito, dos advogados, pessoas que se apaixonaram, que precisamente vão se tratar não mais como sujeitos, mas precisamente de uma maneira bem objetiva a partir dos direitos. Colonização do mundo da vida pelo subsistema do Estado, neste caso, pelo direito. Agora, terceira geração da teoria crítica. Aqui, duas figuras. Primeira figura, Axel Honneth, sucessor de Habermas, diretor do famoso Instituto für Sozialforschung. Ele teve no Brasil, na semana passada, uma conferência de 3 dias em Porto Alegre. A categoria central dele é o reconhecimento. Todo mundo quer ser reconhecido. Os bancários são de greve.
Os professores querem ser reconhecidos também. Os quilombos. Eu também, vocês também. Com essa categoria do reconhecimento, ele, digamos, conseguiu dar uma voz, uma palavra para um sofrimento difuso. Sofrimento difuso que pode ser formulado em termos de não reconhecimento. Como assistente de Habermas e sucessor de Habermas, ele vai desenvolver uma teoria crítica que vai insistir sobre a importância do reconhecimento no desenvolvimento da subjetividade. Uma subjetividade plena pressupõe o reconhecimento. Ele vai utilizar o Hegel e também o George Herbert Mead e vai dizer que, na verdade, tem 3 esferas dentro da qual nós temos que ser reconhecidos para poder nos realizar a boa vida. O amor é a esfera da família e, digamos, das amizades, onde vamos adquirir a autoconfiança. A segunda esfera é a esfera dos direitos. Direitos sociais, direitos econômicos, direitos onde vamos ser respeitados como cidadãos. A terceira fase, ou digamos a terceira esfera, é a esfera da solidariedade. É a esfera das relações industriais, onde os indivíduos são reconhecidos pela contribuição à sociedade. Precisamente essa visão, um pouco hegeliana, é o conceito da Sittlichkeit, a vida ética, precisamente a contribuição do indivíduo a um projeto comum, que é o projeto da sociedade. Essa teoria que ele vai desenvolver, precisamente vai pensar o reconhecimento como uma precondição do desenvolvimento do eu. Mas, no mesmo tempo, já podemos ver a conexão com os movimentos sociais. Os movimentos sociais é exatamente quando um não reconhecimento individual vai ser reconhecido, vai ser interpretado como um caso bem típico. Não é somente o caso do eu, ou você, ou um negro aqui, mas precisamente o não reconhecimento é de uma categoria mais geral e os movimentos precisamente estão pedindo o reconhecimento. A teoria é bastante forte. Eu pessoalmente acho que tem um problema, 2 problemas. Acho que essa não é uma alternativa à teoria comunicativa de Habermas. Eu diria que temos que pensar uma teoria comunicativa do reconhecimento. Segundo ponto também é que essa terceira categoria que vem de Hegel, a Sittlichkeit, é sempre difícil, é sempre confuso. Pessoas acham que ele fala dos reconhecimentos de minorias. Mas, na verdade, ele não fala disso. Ele acha, como bom republicano, que a questão das minorias, das culturas, é uma questão, digamos, do direito. Mas tudo bem. Muito interessante. E agora vou passar a uma outra figura que, tecnicamente, não faz parte dessa terceira geração da teoria crítica, mas que eu interpreto como um aliado dessa teoria crítica, o Ulrich Beck. Ulrich Beck, que é professor em Munique, mas também é professor na LSI. Na verdade, ele foi contratado por Giddens, que foi o diretor da LSI na época, e eu acho que tem uma continuidade com a teoria de Habermas, e a teoria dele é a teoria da modernidade reflexiva. Mas essa teoria se desenvolveu em várias etapas. O livro com o qual ele virou famoso é A Sociedade do Risco, publicado alguns meses depois do acidente na central nuclear de Chernobyl. Então, o que ele vai tratar é a questão da ecologia, da crise ecológica. Ele vai dizer que a crise ecológica vai criar problemas de legitimação da política dentro das sociedades ocidentais.
problemas ecológicos não são problemas da natureza. São problemas, na verdade, da sociedade. São problemas que indicam precisamente que não podemos continuar da maneira que continuemos. Precisamente a questão da sustentabilidade. O que acontece é precisamente que as consequências do industrialismo, do capitalismo, são tais que precisamente a organização da sociedade mesmo vai ser criticada e a partir da crítica na esfera pública podemos pensar a emergência de um movimento social ou uma transformação da sociedade. A política não somente é no Senado, não é somente em Brasília. A política é na vida cotidiana. A política são os jovens que parecem apolíticos, mas na verdade são membros de associações para a defesa dos animais. Isso é política. Segunda categoria que ele vai introduzir é a ideia da destradicionalização da sociedade e da individualização. O que acontece na modernidade tardia é exatamente que as referências do passado não são mais válidas. Em Bourdieu foi bastante claro: você é um filho de operário, você vai ser um operário. É uma tradição que continua. O que ele vai dizer, e acho que isso vale com certeza para as classes médias, jovens, é exatamente que os critérios, as tradições do passado se quebram e agora temos que construir a nossa própria vida. A vida vira um projeto reflexivo. Temos que construir a nossa própria biografia. A religião perdeu, digamos, a influência do passado. Isso não significa que a religião não tem mais, digamos, um lugar na sociedade, só que agora pressupõe uma decisão. Por exemplo, com os evangélicos. É exatamente isso. É uma decisão consciente e não podemos mais crer como no passado. Digamos que a reflexividade está entrando na vida cotidiana. Mesma coisa com a classe. Digamos agora, mas isso vale muito menos para o Brasil. Mas claramente na Europa tem uma individualização. Precisamente a vida virou um experimento. Um experimento, precisamente, temos que construir a nossa própria narração. Bom, agora, e o Brasil? O Brasil, como disse o Nelson Rodrigues, não é para iniciante. Eu mesmo não vou falar muito do Brasil, porque eu sei, por experiência, que para um gringo falar do Brasil é muito, muito arriscado. Mas o que eu sei é que uma boa parte dessas teorias que apresentou a vocês não se aplicam. São teorias fora do lugar e, na verdade, é um pouco como na literatura pós-colonial. Tem uma importação de imagens e depois, digamos, uma colagem, uma aplicação que não funciona. Como essa criança que estava lendo romances ingleses e que escreveu um poema "Tá nevando no canavial". Um pouco essa situação. Vamos voltar para as teorias. O que temos que fazer? Eu acho é reformular essas teorias, quebrar, torcer essas teorias, porque atrapalham. Vou dar alguns exemplos. Bourdieu é uma teoria universal, se aplica sempre. Quando estou muito cansado e tenho um aluno que vem me ver, eu vou dizer, qualquer que seja o assunto, tenta o Bourdieu, sempre funciona. Foucault, com a questão da disciplina e a questão da governamentalidade. Temos que reformular Foucault precisamente para numa sociedade que conhecia a escravidão. Este poder absoluto, precisamente temos que pensar uma governamentalidade bifurcada para a senzala e para a Casa Grande. O Giddens
o Giddens que fala das rotinas. As rotinas da vida cotidiana. A minha impressão é que no Brasil não são as rotinas, é a criatividade. É sempre tentar de encontrar uma solução. Nada funciona, mas tudo bem, é assim. Temos um problema, vamos tentar de resolver. Bom, não funciona, então vamos tentar de uma outra maneira. Não funciona, então vamos deixar durante 2 semanas. E 2 semanas depois vamos tentar novamente. Isso é a criatividade, o gênio do brasileiro. Giddens não pensa bem. A sociedade do risco, de Beck. Aqui, claramente, temos problemas, digamos, ecológicos, bem sérios. Santos foi a cidade mais poluída, agora parece que está melhorando. Amazonas estão desaparecendo. Numa perspectiva de Beck, chegamos à conclusão paradoxal que temos que criar uma sociedade do risco. Porque tem riscos, mas quase não tem consciência. Muito paradoxal. O Habermas, colonização do mundo da vida pelos sistemas. Sistema econômico, sistema político. Basta de olhar para essa onda de escândalos sem fim, para ver que o problema do Brasil é exatamente o mundo da vida, o patrimonialismo que está entrando no sistema político, é precisamente isso é o problema, a tragédia do Brasil. O motor, não falei dele, uma figura muito, muito interessante, é o Niklas Luhmann. Na verdade, quando eu falei da sociologia neoclássica, Bourdieu, Giddens, Habermas, tem sempre uma quarta figura, que é o Luhmann. Não falei dele porque é muito complicado, uma teoria dos sistemas, e eu, digamos, sei que eu não conseguiria simplesmente explicar. O que é interessante é nessa teoria dele, na obra máxima dele, A Sociedade da Sociedade, traduzida em espanhol, não em português, ele tem 15 páginas sobre a exclusão, que são simplesmente um bom retrato do Brasil. É uma descrição de o que acontece com um cidadão quando ele não faz parte de nenhum sistema. Ele não tem emprego, ele não tem acesso à saúde, ele não tem acesso à educação. O que acontece quando você não tem mais acesso aos sistemas? Precisamente o indivíduo é reduzido a um corpo perigoso. Isso é a tragédia da exclusão. Precisamente quando você não faz mais parte de um sistema, você nem é mais um cidadão, é mais visto como um animal sem direitos. Então tem uma subcidadania, da mesma maneira que tem uma sobrecidadania. Aqueles que só têm direitos, mas sem deveres, e os outros que só têm deveres, mas não têm direitos. Bom, isso foi sobre o Brasil. Não sei se vocês estão interessados na minha posição. Se tenham ainda algumas minutos. Tenham? Então vou continuar rapidamente. A minha posição todas essas teorias é trabalhar em 3 campos. Filosofia das ciências sociais. Eu acho que fazer sociologia é inseparável de fazer filosofia. No sentido que tem dimensões filosóficas e a alternativa não é entre não fazer sociologia, a alternativa é entre fazer boa sociologia, boa filosofia e fazer outra filosofia. As questões da filosofia, a ontologia, a epistemologia, a ideologia, a ética, a política, a antropologia filosófica, a visão do homem, todas essas questões acho que temos que introduzir dentro da teoria, precisamente para fazer uma melhor teoria. A minha posição é que tento de integrar o realismo crítico com a hermenêutica, com a fenomenologia. Dentro da teoria social que é uma reflexão sobre os conceitos centrais da sociologia, eu estou trabalhando
digamos, com a filosofia social alemã, precisamente essa insistência sobre, digamos, as questões sociais e as crises e as patologias, com a teoria social inglesa, precisamente comparação, formulação de uma boa teoria, e a teoria sociológica francesa. Eu acho que uma boa teoria social tem que dar uma resposta a 3 questões. A primeira questão é como vamos pensar a ação social. A segunda questão, mas é em relação com a primeira, é como vamos pensar a ordem social. Qual é a relação entre ação e ordem? A terceira questão é a questão da mudança social. Uma teoria social sistemática tem que dar uma resposta a essas 3 questões. Eu gosto muito de Bourdieu. Como disse, acho que é um monumento. É o mais forte. Mas temos que ler Bourdieu numa perspectiva mais transformativa. Não somente ver a reprodução, mas ver as capacidades de transformação. Habermas, que acho muito forte, filosoficamente, uma visão normativa, o consenso, falar, discutir, conversar, chegar a um consenso, é uma visão de uma democracia participativa. Então, juntar isso para desenvolver uma teoria crítica. Uma teoria crítica, eu me situo nessa tradição, tem que pensar a dominação, as estruturas de dominação, mas também as possibilidades de emancipação. Eu, pessoalmente, devo dizer que não aguento mais essa hipercrítica. Essas teorias que sempre vão denunciar. Eu acho que a raiva é justificada, mas eu não quero fazer teoria simplesmente a partir da raiva. Eu acho que é tão importante também de pensar com o coração e de desenvolver uma teoria da emancipação, pensar a transformação social. Eu mesmo tentei de desenvolver uma teoria dos coletivos, das subjetividades coletivas, como podemos trabalhar juntos num projeto comum, mas também a transformação pessoal. A ideia das conversas internas me parece muito, muito interessante, precisamente para pensar a transformação interna, a transformação pessoal. Temos que fazer a revolução? Talvez, diria que sim. Mas a única coisa que podemos transformar agora e aqui somos nós mesmos. Então, acho que temos que começar com uma revolução interna. Teoria sociológica, terceiro âmbito, uma teoria da modernidade, na verdade, uma teoria da globalização. Os grandes problemas da humanidade. A globalização, acho que certamente depois da crise, é uma indicação que a hegemonia do mundo euro-americano acabou. Pois sabemos, e agora todo mundo sabe, que, digamos, tem outros poderes, especialmente a China, a Índia, que está emergindo, e pode bem ser que vamos ver que a modernidade europeia americana foi simplesmente um intervalo de 2 séculos. Mas a globalização é também uma indicação de uma nova civilização. Mudanças sociais radicais. Acho, de um lado, o capitalismo se transformou, se radicalizou em termos de sociologia, e é o neoliberalismo, o pós-fordismo, o pós-industrialismo. Transformações tecnológicas. A cibertecnologia, a biotecnologia, eu fiz um livro sobre a biotecnologia, também a farmacotecnologia. Precisamente podemos ver um novo horizonte que está se abrindo. E o problema é que o mundo está fora de controle. A questão é como podemos retomar o controle. Eu não estou convencido com, digamos, os marxistas que estão esperando a chegada de um novo proletariado, de preferência em Porto Alegre. Eu acho que temos que repensar o papel do Estado e pensar um Estado cosmopolita. De um lado, temos os movimentos sociais e as ONGs que falam em nome de todos,
Mas de onde vem a legitimidade? Não são eleitos? Quem são eleitos são os políticos, que têm a legalidade. O que temos que pensar é exatamente como podemos transformar o Estado, porque o Estado é exatamente quando vamos conseguir transformar o Estado, podemos também pensar em transformar o mundo. Essa é uma maneira de pensar e de pensar um pouco mais concreto para não perder a esperança. Porque a questão central é o desenvolvimento durável, sustentável. Tudo bem, mas durante quanto tempo este desenvolvimento sustentável é sustentável? Essa é a grande questão. Quantos séculos temos para continuar? 1 século? 2? 3? 4? Essas questões são questões centrais que temos que tratar e temos que tratar de uma maneira responsável, mas também com urgência. Vou parar aqui. Obrigado. Bom, parabéns, professor Frederico, né? Porque vocês viram, o professor trouxe um painel incrível, né? Riquíssimo de escolas, de pensamentos da Alemanha, França, Inglaterra e nesse último quadro do Brasil, inclusive com propostas concretas, não é, reconhecíveis através da experiência de Porto Alegre e não só. Então, com base nessa pluralidade de ideias, nós passamos para as perguntas para a plateia e as perguntas da internet que devem ter chegado. Então, vamos iniciar. Levantem a mão, serão atendidos na ordem. Muito obrigado. Boa noite, professor. Eu sou o Felipe, trabalho no site da CPFL Cultura, e a gente está transmitindo agora, ao vivo, essa palestra. Chegaram algumas perguntas aqui. Uma pergunta que chegou logo no começo, do Carlos Lopes, ele sempre acompanha nossas transmissões. Ele gostaria de saber o que o senhor acha de estarmos vivendo tempos hipermodernos e não pós-modernos, segundo o pensador Gilles Lipovetsky, que inclusive já esteve aqui na CPFL Cultura. Ok, essa questão sobre a modernidade, a pós-modernidade e por aí vai, é uma questão interessante. Eu gostava na época da palavra da modernidade tardia, mas na verdade eu acho que essa modernidade tardia já acabou e que estamos além dessa modernidade, com todas as características, e a impressão que eu tenho é que, da mesma maneira que os fundadores da sociologia fizeram sociologia para entender e para acompanhar as transformações monumentais do século XVIII e XIX, a Revolução Francesa, a Revolução Científica, a Revolução Industrial, precisamente que nós estamos confrontados com uma mudança do mesmo tipo e já não é muito fácil para entender aonde vamos. Acho que, para analisar, acho que temos que olhar para as dimensões principais das sociedades. Sempre vai ter o industrialismo, as forças de produção. Agora podemos ver que exatamente podemos produzir qualquer coisa. De massa, uma sociedade hiperindustrial bem avançada, podemos ver também as transformações a relação com a ciência e a tecnologia. A ciência, hoje em dia, não é mais uma ciência pura. A ciência, imediatamente, é uma ciência aplicada. A conexão
entre a universidade e o sistema da economia é uma conexão direta. Não se faz mais simplesmente pesquisa pura e imediatamente aplicada. Podemos pensar a cibertecnologia. Os computadores são relativamente recentes e eu escrevi o meu mestrado na mão. Agora, todo mundo está utilizando o computador. Metade da população, da humanidade, está fazendo o mesmo trabalho, todos os dias em frente do computador. A questão é quanto tempo vai durar até o momento que essa inteligência artificial vai se autonomizar e vai, precisamente, vai ser fora de controle. A biotecnologia. Eu fiz um livro sobre isso, a biotecnologias, que também, pela primeira vez, podemos intervir, transformar os genes, digamos, a base material do processo de humanização. Isso também é bastante perigoso, porque o problema não é a ciência, o problema é a conjunção com o capitalismo. Precisamente todas essas transformações que são feitas mais por causa de lucro. Podemos também pensar a farmacotecnologia, as novas drogas, oficiais ou legais ou ilegais. Então, o industrialismo. O capitalismo, podemos ver também uma radicalização. A crise do ano passado foi uma crise do sistema financeiro. Mas, digamos, o capitalismo, o neoliberalismo, neste sentido, acabou. Acabou, mas o que podemos ver é que o capitalismo vai continuar e não tem alternativa. O capitalismo não é mais um capitalismo do qual Marx falou, porque a base produtiva não é mais a mais importante. Podemos ver uma inversão do esquema. Produção, consumo e depois a esfera financeira. É precisamente o que dominou e continua a dominar este sistema, a esfera, digamos, financeira. Também há outra dimensão, falei do industrialismo e do capitalismo, também podemos pensar as transformações do Estado e a relação com, digamos, a globalização. Quando temos novos atores que estão emergindo, transnacionais, as corporações transnacionais, também outros atores transnacionais, que são, por exemplo, a esfera pública, que são também as ONGs transnacionais, e precisamente para pensar a política agora é muito, muito complicado, porque o Estado é ainda digamos, um ator central, mas temos uma política, uma visão bem, bem complicada. Digamos, no sentido que temos que pensar a política a todos os níveis. Local, também regional, também nacional, também, além disso, o internacional e também o global. Uma solução, ou digamos, no nível mais alto, vamos ter que tratar de questões que têm a ver com a sobrevivência da humanidade. Estou pensando questões de guerra e de paz. Também os recursos naturais. De uma maneira ou de uma outra, estou pensando aqui no aquecimento global, de uma maneira ou de uma outra, estes são problemas, digamos, que não somente internacionais, transnacionais, mas são questões que têm que ser tratadas porque têm a ver exatamente com a sobrevivência dessa humanidade. Então, eu acho que essa palavra de hipermodernidade muitas vezes é um pouco uma indicação, digamos, um flerte com o postmodernismo, mas o postmodernismo passou e o que temos que fazer, acho, é uma boa análise, bastante rigorosa, bastante informada, precisamente de as sociedades contemporâneas em todas as dimensões. Dimensão econômica, dimensão científica, dimensão tecnológica, dimensão ecológica, dimensão subjetiva, realmente tratar e pensar, digamos, a sociedade
a sociedade a todos os níveis e não numa perspectiva multidimensional. É difícil, mas a globalização é exatamente isso. Abrir as perspectivas e também abrir, digamos, o olhar para outras regiões, outras culturas, outras civilizações. Boa noite, professor. A tua fala abriu um leque muito amplo, então tem uma série de questões que acho que dá para debater. A primeira questão que eu teria é partindo da obra de um francês pós-moderno, Jean Baudrillard, A Transparência do Mal, no livro dele. Ele coloca uma coisa interessante para o mundo de hoje, que é o seguinte: para ele, a ciência, a razão, a política, o amor, a economia, todos esses campos se separaram das questões éticas, né? O trabalho, quer dizer, ou seja, a política virou marketing político, não responde mais às questões sociais. O trabalho com o desemprego estrutural está pouco se lixando para a questão social, aquele trabalho heróico do início do capitalismo, dar emprego, etc., etc. A economia, as decisões econômicas passam longe da sociedade. A ciência, a gente nem chega perto das questões da nanotecnologia, da microbiologia, etc. E ele fala uma coisa interessante que para o dia de hoje que é importante. Quanto mais desligado tiverem essas questões básicas para a existência do ser humano das decisões humanas, isso mais favorece a produtividade desses campos. Ou seja, eu não tenho que responder às questões éticas. A questão ética faz com que a produtividade diminua. Quer dizer, se eu for esperar que num debate, se eu devo ou não pesquisar tal campo, a questão da manipulação genética, se eu vou esperar a sociedade decidir isso, os índices de produtividade caem. Sim. A mesma coisa com a economia. Eu não vou esperar se desemprego estrutural é válido ou não. Eu tenho que desempregar e ponto, né? Sim, sim. Então, essa questão parece que é uma questão muito relevante. Quer dizer, ou seja, todos os indicadores, todas as avaliações modernas se dão a partir de decisões e avaliações quantitativas e não qualitativas. Né? Mais ainda, a rapidez do mundo moderno não permite, por exemplo, a qualidade e o valor de um espaço como esse. Que é um espaço lento, de reflexão, puxa a cabeça, cansa. O mundo moderno é o mundo da internet com informações parceladas, quantidade e tal, mas sem permitir relações. Então, queria que você desenvolvesse essa questão. Como é que a gente, pegando aquela questão, como é que a gente controla de novo essas decisões, sem isso ser visto como uma intervenção indevida política sobre a liberdade da ciência, entre aspas. Então, essa seria, acho que eu tenho mais umas 2, 3, mas deixa para lá. O Jean Baudrillard, que já faleceu no ano passado, que é um pouco o papa do postmodernismo, um provocador de primeira categoria, e eu gostei muito dos primeiros trabalhos deles, sobre a análise da sociedade do consumo e a crítica que ele fez do marxismo, precisamente dizendo que a economia vai determinar tudo, é uma análise semiótica da mercadoria. Digamos que agora, hoje, é valor de troca, o preço que vai induzir a valor de uso. Então, uma camisa não é mais doce, não é mais gostosa, é quando ela custa, e quanto ela custa vai precisamente ser a valor de uso. Achei o trabalho remarcável, admirável. Depois, ele teve uma virada e se radicalizou. Virou, digamos, exatamente um ensaísta, um provocador, e ele começou a falar da hiperrealidade. A hiperrealidade é uma realidade que vem das mídias.
as mídias não têm mais uma reflexão da realidade, mas precisamente vão projetar uma imagem da realidade e essa é a hiperrealidade. Precisamente tudo vira uma cópia, mas uma cópia de uma coisa sem original. É o mundo dos shoppings, do supermercado, é o mundo do Walt Disney World. O Disney World exatamente parece uma cópia, mas na verdade essa é a realidade. Outro exemplo que ele dá é a pornografia. Pornografia é exatamente mais sexual do que o sexo mesmo. Porque você vai ver em close-up o que você não pode ver na realidade. Ele vai começar a pensar a realidade como uma simulação e precisamente como estamos perdidos no mundo, mas é o mundo dos computadores. É o mundo, na verdade, do filme de Matrix. Acho que como descrição de nosso mundo tem elementos que são verdadeiros. Mas tem um ensaísmo, lá tem uma provocação contínua. E eu diria que o Baudrillard mesmo virou mais baudrillardiano que ele mesmo. Ele virou o sintoma da própria teoria. Dito isso, um elemento com o qual discordo é o fundo nihilista. O fundo nihilista em Baudrillard, que é uma crítica radical, mas que é bastante cínica. A ética, para mim, é a coisa mais importante do mundo. Eu, digamos, infelizmente, não tenho a sensibilidade, digamos, da estética. A ética é a coisa mais importante. Quando ele fala da ética, é exatamente para dizer que neste mundo a ética não tem mais espaço. Mas exatamente isso pode ser uma análise. É verdade que a ética tem pouco espaço. É verdade que a ética muitas vezes é simplesmente uma decoração dentro da economia. Mas isso não significa que temos que deixar a ética do lado. Exatamente quando as empresas, por exemplo, como a empresa aqui, está introduzindo questões intelectuais e questões éticas, temos que, digamos, prendre les choses à la lettre. Quando falam de ética, tudo bem, vamos cobrar. Então, eu prefiro essa perspectiva, como disse no início ou no fim, essa hipercrítica, essa denúncia contínua. Sabe, tudo está indo, tudo está, não vou utilizar a palavra, acho que é verdade, estamos indo nessa direção, mas eu prefiro uma análise mais construída e mais construtiva. Precisamente para não dizer que não tem mais a esperança, não tem mais futuro. Uma das razões porque voltei para o Brasil é exatamente porque na Europa tem uma atmosfera, um clima bem pesado, fim de uma época. Com a crise, mais ainda. E podemos ver na Europa precisamente que é um continente que tem demais história para ter um futuro. O que gosto aqui no Brasil é exatamente uma sociedade que está se construindo. Tem, digamos, daqui 20, 30 anos, este país está avançando. E eu acho que isso é importante, precisamente analisar, digamos, as mudanças, mas com dois cenários. Um cenário mais escuro, mais preto, e um cenário, digamos, mais otimista. Mas temos que combinar o pessimismo da inteligência, uma análise fria dos perigos, com um optimismo da vontade. Precisamente olhar como podemos transformar. E precisamente não com cinismo, mas como sustentar os movimentos que vão na boa direção. Bem, as pessoas normalmente ficam falando muito em boas ideias, em ter ideias, que precisam de uma nova ideia, mas sempre resistem muito a ideias. Principalmente fazem uma análise dessa realidade sem contestar ou sem avaliar os seus instrumentos de análise.
Eu acho que o principal aí, por exemplo, alguns erros que se comete aí, quando se fala em capitalismo, né? Em capitalismo e Estado. Na verdade, o mundo hoje marcha, o capitalismo é expansionista, portanto, ele é globalizante. Mas o Estado é nacionalista. O Estado é a grande oposição ao expansionismo capitalista. E o capitalismo é a única possibilidade de produção, portanto, é a única possibilidade de justiça. Não existe direito sem bens. Bens, segundo Hegel, é a propriedade. Portanto, o grande produtor de propriedade e de direito é a fábrica, e não é o tribunal, não é a força do Estado, isso aí tudo é coisa do passado. E, portanto, o que está impedindo, e o vetor é muito claro, nós estamos no fim de uma fim da era do Estado democrático, do poder democrático, com certeza. Né? E com certeza, para possibilitar uma expansão capitalista forte, não mais prisioneira dos burocratas que crescem a cada dia com as receitas monumentais da Europa, digamos, 45% do PIB na mão do Estado francês, 60% no Estado suíço. Portanto, nós estamos com um movimento fortíssimos contra a globalização, representada pelos Estados nacionais. Existe uma ilusão que nós estamos globalizando. Sim, o capital é globalizante. Quem não é globalizante são os Estados. Mais precisamente, os poderes nacionais. O que está em discussão agora não é propriamente o Estado tem uma função. O que está em discussão é o poder político. Por que a ordem de muitos depende do poder de alguns? Essa é a grande questão hoje, que está aí, que já é milenar. Começou com a Carta Magna, nesse milênio, e redundou na Revolução Francesa com a divisão dos poderes. Portanto, a discussão ainda é a mesma. Por que o poder de uns representa a ordem de todos? E pior, nesse momento histórico, nós estamos aumentando esse poder. Porque, infelizmente, o povo, quando passa a crise, reza e obedece. Infelizmente, tem sido assim, e hoje se aguça esses dois movimentos. O de concentração de poder e o culto a Deus. Isso aí o povo reza mesmo, busca não sei aonde. Mas o problema é de sempre. A dominação de alguns leva à concentração de riqueza neles. E isso para o mundo como está passando. Os índices mais claros do capitalismo, da falência do capitalismo, são as bolsas de valores. E a crise internacional financeira foi um golpe sobre o Estado. Tanto é que o Estado americano já deixou meia receita americana na mão de um grupo que eu não chamo capitalista, chamo de oportunistas, né? Tomaram conta do Estado com as fundações dos bancos centrais há 100 anos atrás. O maior golpe, estelionato instituído foram os banqueiros nesse século, sobre o Estado. Desculpe me alongar. Qual é a pergunta? Eu quero que ele, como disse, eu entendo isso como um debate e eu tenho também uma posição. Queria que você comentasse a minha. Não, entendi a sua colocação e a sua posição. É verdade que o capitalismo é globalizante. A questão é se podemos pensar uma alternativa ao capitalismo. A questão é como podemos domesticar o capitalismo de uma maneira democrática. E, claro, o Estado tem um papel central. Isso é a minha visão também. E podemos ver com a crise exatamente que essa época de 20 anos, o neoliberalismo que agora acabou. Temos a volta do Estado. Agora o próximo passo é exatamente pensar o Estado e precisamente o Estado no nível internacional, transnacional, global, para resolver os problemas. O capitalismo tem que ser combatido, sim, mas como vamos analisar o capitalismo? Eu acho que temos que analisar com um olhar frio. Acho que o marxismo claramente é útil, porque claramente o capitalismo, como crítica do capitalismo, o marxismo fica útil. Mas o marxismo também atrapalha, no sentido que você já tem uma resposta antes da questão. Isso não é muito útil. Digamos, muitas vezes posso ver em colóquios, em conferências, que as pessoas, em vez de fazer uma análise, fazem uma intervenção expressiva. É uma denúncia do início até o fim, para dizer, sabe, eu sou contra e eu sou do lado dos fracos. Eu prefiro dizer desde o início, eu sou do seu lado, não tem problemas, mas preciso de uma análise. Simplesmente uma expressão, uma emoção, isso não é um substituto para a análise. A questão do Estado e da nação também é bem complicado. O Estado, sim. A nação, eu pessoalmente não gosto.
Deve ser porque sou europeu e na Europa o nacionalismo, hoje em dia, é perigoso e é de direita, é reacionário. A xenofobia é muito forte. E eu sei que aqui no Brasil a situação é diferente, porque aqui o nacionalismo vem depois do colonialismo. Mas o que eu quero fazer conceptualmente é reforçar o Estado e tirar a nação. Eu não acho que a solução bolivariana funciona. Fechar as fronteiras, acho que isso não funciona. Isso é uma ilusão. É uma ilusão que vem dos livros, é uma ilusão que vem da militância. Não funciona. O que temos que fazer é construir blocos regionais, mas de uma maneira democrática. De uma maneira ou de uma outra, quando vamos pensar, temos que pensar além da nação. Temos que pensar, digamos, numa perspectiva propriamente cosmopolita. Eu acho que a União Europeia, com todos os defeitos que ela tem, é um bom exemplo, talvez, para pensar uma organização, a emergência de, de uma política cosmopolita global. E claro que vamos ter, de uma maneira ou de uma outra, domesticar o capitalismo. Mas como vamos fazer? Eu acho que a maneira de fazer é exatamente de entrar no Estado e quando vamos pensar, digamos, o jogo global. Temos 3 jogadores globais. Podemos dizer, temos o capitalismo com as corporações transnacionais, temos os movimentos sociais e a sociedade civil global, e temos também o Estado. O capitalismo, o que ele quer? Exatamente uma associação entre o capitalismo, os mercados e o Estado. Precisamente o capitalismo quis ou quer utilizar o Estado, na verdade, precisamente para reforçar o mercado. O que temos que pensar é exatamente uma nova aliança, uma aliança entre o Estado e os movimentos sociais. Então, a solução é exatamente de os peritos, os expertos, entrar no Estado para transformar o Estado de dentro. Isso é um pouco uma das soluções, porque quando vamos ver, digamos, os Estados e a política internacional, sempre tem comissões, sempre tem comitês, tem comitês de expertos. Por exemplo, basta de pensar a questão ecológica. Vai sempre ter um perito que vai entrar. O que temos que fazer é exatamente politizar, digamos, os peritos. Então, contra a ciência, mas a consciência e a tecnologia subordinada ao capitalismo, precisamente politizar, como faz a Greenpeace e os outros. Então, a solução não é, digamos, radicalmente anticapitalista, mas tentar de transformar o sistema de dentro. Infelizmente, este pulo, este salto dialético, fechamos os olhos e tudo vai mudar, não funciona. Temos que, precisamente porque temos uma utopia, precisamos de ser realistas. E o inverso também. Então, sempre essa junção de uma análise fria com digamos, como uma generosidade diria, no engajamento à ética e à política. Professor, passamos para a última pergunta da internet. Pedimos desculpa para os outros. Temos várias pessoas querendo fazer perguntas. Estamos com o tempo esgotado, desculpe. Temos uma última na internet. Depois, quem quiser poderá falar diretamente com o professor. Obrigado. A pergunta que chegou da internet aqui pegou um pouco o gancho que você estava falando do Estado, e o Carlos Lopes pergunta sobre o conceito de esquerda e direita, se o senhor não acha ele ultrapassado, já que hoje não está tão claro quem é de qual lado, e ambos, quando chegam ao poder, se aliam aos contrários. Não, eu acho que as pessoas que sugerem que a distinção entre a esquerda e a direita provavelmente não são pessoas da esquerda. Então acho sempre
suspeito essa questão. A distinção entre a direita e a esquerda é bem clara e tem a ver com a igualdade. Um debate, anos atrás, na Inglaterra, foi What's Left? Que é o que é de esquerda, mas o que é sobre ainda. O que é sobre é precisamente uma visão igualitária, republicana, e, neste sentido, também contra o capitalismo, porque o capitalismo é uma máquina, digamos, de criação, de geração, de reprodução das desigualdades dentro de uma sociedade, mas também dentro do mundo. Basta de pensar, de superar este nacionalismo metodológico para precisamente ver claramente que o mundo se organiza em termos de centro europeu e os Estados Unidos, a semiperiferia e a periferia. E a exploração continua. Então, eu acho que exatamente a igualdade é absolutamente central e fica um valor central para uma política. Mas acho que para pensar a política hoje em dia, precisamos, na verdade, de 3 dimensões. A primeira dimensão é a oposição entre a esquerda e a direita, que vem, na verdade, historicamente, o parlamento francês com a esquerda e a direita, mas essa distinção continua válida. A segunda é a questão progressiva ou conservadora. Isso tem a ver com valores. E lá também podemos ver várias posições. As posições conservadoras, normalmente, como sempre, têm a ver com a sexualidade. É muito estranho a influência da religião, mas tem sempre a ver com valores tradicionais e em relação a, digamos, ao sexo. Estou pensando aqui em termos de casamento gay, aborto, e por aí vai. Mas uma terceira dimensão que me parece importante também para analisar a política é essa oposição entre o modernismo e o postmodernismo. Porque o que podemos ver muitas vezes é exatamente que a política virou simplesmente um espetáculo. Um espetáculo onde as mídias, na verdade, são muito mais importantes do que o conteúdo. Uma projeção. Basta de pensar a todos estes empresários que, de uma maneira ou de uma outra, viramos os primeiros-ministros. O Berlusconi é um bom exemplo. Estou pensando também, por exemplo, na Holanda. Figuras postmodernas um pouco ambíguas. Neste caso, na Holanda, foi um político homossexual que começou diria até essa guerra contra os muçulmanos. E essa dimensão é muito importante, precisamente quando as mídias vão transformar a política e quando não é mais uma questão de conteúdos, mas simplesmente de aparência. De aparência e com todas as provocações. Então, acho que para analisar a política, precisamos dessas 3 distinções. Esquerda e direita, conservadora, progressiva, e moderna e postmoderna. Claro, quando vamos pensar, por exemplo, ao governo Lula, claramente um governo da esquerda. Um governo também progressivo. E também acho que a colocação, o posicionamento é mais um posicionamento moderno do que um postmoderno. Mas acho que pode ilustrar a análise da política até um certo ponto. Obrigado, professor, pela excelente reflexão que o senhor permitiu e que o senhor produziu os efeitos desejados, né, que eram aqueles. Nós temos várias outras perguntas aqui, infelizmente não podemos dar voz a todos.